Boa tarde, meu nome é Danilo, do sétimo ano. Eu vou falar sobre o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por uma região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. Características do Cerrado. O Cerrado é um bioma localizado no nordeste do Paraguai, leste da Bolívia e em grande parte do Brasil central, constituindo cerca de 22% do território brasileiro. No Brasil, a sua área compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, e alguns encraves terreno ou território, dentre outros, no Amapá, Amazônia e Roraima. Estima-se que a área abrangida pelo Cerrado no Brasil, segundo o IBGE, alcance 2.036 km de extensão. O bioma Cerrado limita-se ao norte com o bioma Amazônia, ao leste e nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica. Isso confere ao bioma Cerrado uma característica única. É o único bioma na América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos. A região compreendida por essa formação vegetal apresenta altitudes que variam de 0 a 1.800 metros. Essa área abrange diferentes bacias hidrográficas, como a Bacia do Amazonas, Bacia do Tocantins, Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e Bacia do Parnaíba. Vegetação e flora do Cerrado. O Cerrado é conhecido como a savana com maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas existentes apenas nesse bioma. Em razão da sua extensão, o bioma cerrado não possui uma fitofisionomia, aspecto da vegetação de uma região única. A vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres com os campos limpos a formações florestais densas como os cerradões. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomias está relacionada com os tipos de solo, tipos de climas e tipo de relevo nas regiões que abrigam o cerrado. Fauna do Cerrado. O tamanduá-bandeira é uma espécie animal comum no Cerrado. O Cerrado conta com uma grande variedade de espécies animais, destacando-se o grupo de insetos. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado é pouco conhecida, especialmente o grupo dos invertebrados. A fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, 185 espécies de répteis, das quais 24 são endêmicas, 194 espécies de mamíferos, sendo 19 delas endêmicas, e 150 anfíbios, sendo 45 endêmicos. Alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados. Os principais exemplos de animais vertebrados do Cerrado são
ema, seriema, jiboia, jararaca, urubu, gavião, tatu, tucano, papagaio, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, anta, cachorro do mato, lobo-guará, onça parda, onça pintada, teiu, lagarto, carteto. Clima do Cerrado. O bioma cerrado é constituído predominante pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando precipitação média de 1.500 milímetros. Essa precipitação varia nos limites com outros biomas. Na região do Cerrado limitante com a Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico encontra-se entre 600 milímetros a 800 milímetros. Já no limite com o bioma Amazônia, a precipitação alcança entre 2.000 milímetros a 2.200 milímetros. A estação, definida pelo período da seca, geralmente se inicia no mês de maio, finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início em outubro, estendendo-se até o mês de abril. Nesta estação é comum acontecer os chamados verânicos, que são curtos períodos de seca. A temperatura média anual fica em torno de 22 graus, variando as médias ao longo das estações do ano. Nos períodos de seca, a umidade do ar pode chegar a 15%, geralmente no meses de julho e agosto. A insolação é bastante intensa e reduz-se nos períodos chuvosos, em razão da alta nebulosidade. Solo do Cerrado. Os solos do bioma cerrado caracterizam-se pela sua profundidade, drenagem e por serem antigos, datados no período terciário. Os solos geralmente possuem cor avermelhada, são porosos e permeáveis, portanto sofrem intensos processos de lixiviação, lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento de águas superficiais. Contudo, há regiões do cerrado em que os solos apresentam formações de couração que acabam por dificultar a entrada da água das chuvas, impedindo que nessas áreas formem-se vegetações exuberantes e haja o desenvolvimento da agricultura.